Olá, queridos, nós estamos aqui com mais um vídeo e começando mais um tema aí do nosso discipulado em foco. E hoje nós vamos começar então o tema propósito. Propósito. Você sabe o que é propósito? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 19:21. Há muitos planos no coração do homem, mas os propósitos de Deus permanecerá. Coisa linda, né? Propósito. Propósito é aquilo para o qual Deus escolheu você para realizar. E ontem eu ouvi aí o Espírito Santo falar ao meu coração sobre propósito, e ele dizia que nas mãos dele, nas digitais dele, estava todos os propósitos aí da humanidade, porque todas as áreas que ele não poderia, quem sabe, aí realizar, tudo aquilo que ele não poderia vir aqui a essa terra para fazer, ele deixou aí a responsabilidade na mão ou nos cuidados de cada filho dele. Então, cada propósito aí da humanidade está realmente nas mãos do Senhor. É realmente a origem desse propósito está em Deus. Eu quero começar dizendo para você, não tem como você descobrir o seu propósito, não tem como você alcançar o teu propósito de vida se não for através de Deus. Tudo começa em Deus, tudo começa na origem, tudo começa no Senhor que te criou, no Senhor que criou todas as coisas, e tudo que Ele fez, tudo que Ele criou foi com um propósito. Os pássaros, eles voam, não é? Os peixes, eles nadam, não é? Os astros, eles brilham, não é mesmo? Esse celular que eu estou aqui filmando, trazendo esse vídeo até você, ele foi construído com um propósito. Então, tudo que nós vemos aqui nesse mundo, tudo que você vê da natureza, da criação e também e principalmente o homem, ele veio para essa terra com um propósito. E como é que a gente fica sabendo? Através daquele que criou, aquele que gerou todo o manual de instrução. É através de Deus que você vai encontrar o propósito de vida. Então não esqueça que nas digitais do Senhor, nas mãos do Senhor, está inserido todo o propósito aqui debaixo da terra, debaixo do sol, nessa terra, no planeta. Então, para nós descobrirmos qual esse propósito, nós temos que ter intimidade com ele. Por isso que o nosso primeiro tema, o segundo, foi intimidade, não é? Nosso primeiro tema foi identidade, o segundo intimidade, e agora propósito, porque só quando nós sabemos quem somos, só quando nós temos aí intimidade diária com ele, nós vamos descobrir o nosso propósito de vida. Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe aí qual é a área que Deus colocou aí na tua mão, não é? A área, como Ele disse ao meu coração, eu coloquei tudo nas mãos dos meus filhos, cada um faz uma coisa, né? Cada um exerce uma área em prol de abençoar toda a humanidade, não é? Então, se Deus deixou para mim, quem sabe, ser uma médica, é nessa área que eu vou trabalhar, o meu propósito de vida é esse. Então eu já tenho que começar a perceber que quando eu não exerço o meu propósito, alguém vai deixar de ser abençoado, não é? De repente, se eu sou uma pastora, não é? Mas estou me dedicando, quem sabe, aí na área médica da mesma forma, pessoas estão deixando de ser abençoadas porque eu não estou cumprindo o meu propósito de vida. E assim é cada um de nós. Nós precisamos entender que cada propósito foi construído por Deus antes que nós viéssemos a essa terra, não é mesmo? Com o objetivo de abençoar pessoas. Então eu já tenho que entender, o meu propósito de vida diz
respeito aí a alguém, a um grupo de pessoas, a uma necessidade específica de pessoas em algum momento, em algum lugar, então nós precisamos ter de imediato, de início, esse entendimento para começar sobre propósito. Propósito, a origem é de Deus, o propósito não vem da minha mãe, do meu pai, mas eles que determinaram, não. O propósito, se eu quiser realmente realizar o que Deus tem para mim nessa terra, eu tenho que ir na origem. Por que muitas vezes a gente não consegue realizar esse propósito, entender esse propósito? Por que muita gente, ela se mexe, ela faz tanta coisa, ela começa uma atividade hoje, uma atividade amanhã, mas ela não consegue descobrir o propósito, porque ela não vai na origem, ela não conhece Deus de verdade, ela não tem intimidade com Deus, e é Deus que já escreveu, é aquilo que você, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, ele já determinou, ele já escreveu lá em Jeremias 1, no capítulo 5, diz: antes que te formaste no ventre da tua mãe, eu te dei por profeta. O que isso quer dizer? Que antes que você estivesse nesse planeta, antes que você passasse aí pelo processo de concepção, que fosse gerado, antes de você estar no ventre da sua mãe, aí, antes dele soprar o fôlego de vida aí no ventre da sua mãe, olha só, o teu propósito já tinha sido escrito, ele já planejou no livro dele todas as coisas, simplesmente no tempo hábil, naquele dia que o seu pai e a sua mãe aí conceberam vocês aí, concebeu você, naquele dia o Senhor então sopra o fôlego de vida e você começa a existir aí no ventre da sua mãe, mas o seu propósito, o que o texto de Jeremias 1,5 diz, é que antes que ele formasse você ainda, veja, é um outro tempo, antecede aqui a existência humana, a existência terrena, antes que você fosse colocado no ventre da sua mãe, ele já tinha visto você, ao teu propósito de vida, ele já tinha escrito, então é você junto dele, é você na intimidade com ele, é você realmente descobrir esse propósito, porque ele já está feito, ele já foi feito, não é mesmo? E lembrando algo importante, nós não podemos esquecer, tudo que você precisa para realizar esse propósito está dentro de você, a base, pelo menos, aquilo que é fundamental para você ser o que você precisa ser no seu propósito, já está dentro de você. O próprio Criador colocou dentro de você, dentro desse DNA, não é mesmo? Tudo que você precisa para alcançar e atingir os planos e os propósitos de Deus. Agora você precisa desenvolver esse DNA, trazer à tona esse DNA como? Através da intimidade dele, a intimidade com a palavra dele, você realmente permanecendo nele, em intimidade com ele, com a palavra, o verbo vai revelar para você cada detalhe desse propósito, não é mesmo? Então, o problema é que muitas vezes, no início do propósito, não é? No início da caminhada, a gente até sabe, ele diz, no momento que a gente buscou, no momento de intimidade, naquele momento que a gente só queria ele, ficar com ele, a gente descobriu o propósito. Só que no decorrer da caminhada, não é? A gente se desvia, a gente vai por nós mesmos, a gente quer fazer por nós mesmos. Agora mesmo, quando eu estava preparando aí o material para a gente estar falando sobre propósito, né? A gente pesquisou, a gente estudou, mas eu ouvi ele falar, eu quero primeiro falar com você, eu quero que você diga que todo propósito estão
estão aí, ó, todos os propósitos de toda a humanidade estão nas digitais, nas minhas mãos, porque, em primeiro lugar, todo o propósito que eu criei foi para abençoar a humanidade. Então, tudo aquilo que nós temos como propósito de vida tem como, no primeiro momento, aí, o objetivo de abençoar cada filho de Deus, cada criatura de Deus. Então, eu preciso estar a cada momento com Ele, ouvir Ele, o que Ele está pensando. Na minha caminhada, eu não posso me desviar dEle, porque se eu me desvio dEle, se eu não tenho intimidade com Ele, é muito sutil, é muito rápido eu me desviar do propósito. Então, querido, nesse primeiro momento, a origem do propósito é Deus. É Deus o Pai. É Ele que sabe. Ele sabe todas as coisas do teu propósito, né? Ele sabe aquelas pessoas que estão envolvidas aí, direto ou indiretamente, com o teu propósito. Quem sabe nesse tempo você não está entendendo, porque Ele tem me colocado aí agora na tua vida para te dar direção desse propósito. Pois é, eu queria que você percebesse, cada pessoa, a gente diz que o nosso oikos, não é? É aquelas pessoas que nós temos acesso na nossa vida familiar, na nossa vida aí de igreja, na nossa vida aí acadêmica, não é? Na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos de amizades, não é? Nada é por acaso, tudo tem a ver com o nosso propósito. Então nós precisamos ficar atentos. Nesse primeiro momento nós precisamos atentar para o autor da criação, o Deus que fez todas as coisas, não é mesmo? Nele está, querida, a direção para o teu propósito de vida. Basta tão somente você crer, acreditar nele, acreditar que ele fez você com um propósito mesmo. E creia que o teu propósito de vida vai ser alcançado e realizado.